Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Eu estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu clamor. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem tremendamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se no instante, cobertos de vergonha. Vamos orar mais uma vez. Curve sua fronte nesse instante e peça ao Senhor a graça dele. Meu Pai, nós te rogamos nesse momento, ilumina, Senhor, o nosso coração. Não deixe que nós saiamos daqui sem ouvir a tua voz, mas que possamos, Deus, ouvi-la e obedecê-la para a glória do teu santo nome. Pai, tenhas misericórdia de nossas vidas, ajuda-nos na nossa fraqueza, assim eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podem sentar, irmãos. O salmo que nós acabamos de ler, irmãos, é um pedido de misericórdia, né? É uma expressão poética do salmista, clamando, rogando a Deus que Deus o auxilie. É uma oração feita nos momentos de aflição. E a oração, ela nos serve, ela nos ajuda exatamente nesses momentos que a nossa alma está aflita, que nós olhamos ao nosso redor e percebemos que não há uma mão sequer que possa nos ajudar. E aí a oração chega como um meio de graça, um meio em que Deus revela a sua bênção na nossa vida, para nos auxiliar nesses momentos de aflição. O Salmo de número 6 é exatamente uma oração, um cântico, mas uma oração que expressa esse pedido de socorro, esse pedido de misericórdia. Nós consideramos as orações, irmãos, um meio de graça. E o que é um meio de graça, senão um canal que Deus abre do céu para com a nossa vida? É Deus abrindo os céus, ouvindo e colhendo as nossas orações e respondendo da melhor forma possível, segundo a sua vontade. É por meio, irmãos, das orações que nós podemos nos dirigir a Deus, certos de que o nosso Deus, cheio de graça e misericórdia, Ele pode estender a mão, nos ajudar, nos levantar, salvar e curar. Podemos falar com Deus, irmãos, e ter as nossas aflições aliviadas, porque a oração não é só um pedido, a oração também é um escape que Deus nos dá para os momentos e as lutas que nós não sabemos como superá-las e como entendê-las. Então dobramos os nossos joelhos e nos voltamos a Deus, e ali naquele contato direto com Deus, nós temos então o nosso fardo, as nossas lutas aliviadas. Talvez você chegou aqui numa situação como essa, contemplando algo que as tuas forças, os teus recursos e nem ninguém aqui da terra pode te ajudar. Mas você tem um Deus que escuta as tuas orações, você tem um Deus que colhe cada oração feita e que responde segundo a boa vontade dele. O salmista, irmãos, ele não diz exatamente qual era a aflição que o levou a fazer essa oração. O salmista, ele não diz exatamente o que ele estava passando de forma detalhada, ele não descreve a sua aflição aqui. Ele coloca em termos gerais aquilo que estava afligindo a sua alma. O salmista nos dá aqui algumas pistas que eu queria chamar a sua atenção. Nós percebemos que a condição do salmista era uma condição de fraqueza, uma condição de debilidade. E ele diz no versículo 2: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Em sua oração, o salmista reconhece, nós não sabemos bem o que era, mas ele reconhece que estava fraco, débil, já não tinha forças, e ele então se volta a Deus e diz: tem compaixão de mim.
Tem compaixão de mim, Senhor. Em sua oração, ele pede que Deus o auxilie na sua fraqueza. Diante dessa fraqueza que você tem passado, meu irmão, dessa debilidade, seja no teu entendimento, na tua compreensão, ou seja fisicamente, porque o salmista poderia estar enfrentando aqui, quem sabe, uma doença. Irmãos, o salmista desejava a cura de Deus sobre a sua vida. No versículo 2 ele continua dizendo: sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Como aqui é uma poesia, nós não temos como dizer exatamente se o salmista Davi estava pedindo a Deus que o curasse de uma doença. Mas quando ele diz sara, esse sarar aí, essa cura que ele almeja da parte de Deus, pode sim ser uma cura de alguma enfermidade que tocou a sua vida, alguma dor que o acompanhava, alguma coisa que fazia o seu corpo sentir a debilidade, a fraqueza, e ele volta-se para o Deus de misericórdia e diz: Senhor, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. O salmista também poderia estar com a sua alma enferma, porque a alma adoece, irmãos. Às vezes o nosso corpo está firme e forte, estamos com saúde, vigor, capacidade de dar algumas carreiras longas, de fazer longas caminhadas, de pegar alguns pesos, mas muitas vezes a nossa alma está enferma, ferida, sangrando dentro de nós. E também nesses momentos precisamos nos voltar para Deus e clamar: Senhor, sara-me, não o meu corpo, mas a minha alma. Sara-me, Senhor, daquela ferida aberta, escancarada que está aqui dentro de mim e que só Tu, Senhor, é que sabe do que eu tenho passado. Irmãos, possivelmente alguma enfermidade o salmista vislumbrava, via no seu corpo, e que o levava a olhar mais adiante e temer a morte. No versículo 4 e 5, o salmista expressa o seu desejo de que Deus não deixe ele ir à sepultura, não deixe que ele baixe aos mortos. E o argumento do salmista para com Deus é: Senhor, os mortos não te louvam. Senhor, não tem como o mundo ver o louvor fluindo dos meus lábios a Ti, se eu vier a morrer e ir para a sepultura. A condição do salmista era humilhante. Se fosse uma enfermidade, era uma enfermidade, irmãos, que os inimigos do salmista olhavam para ele, zombavam da vida dele e humilhavam a vida dele. Era uma enfermidade que possivelmente na roda dos escarnecedores e dos seus adversários, o salmista sabia que aquelas pessoas se juntavam para zombar e escarnecer da condição dele. Quem sabe olhasse para o salmista Davi, para o rei Davi, e dissesse: ele não é o rei, o Deus não está com ele, por que ele está enfermo dessa maneira? Perceba, irmãos, que se Deus o curasse, o salmista sabia de uma coisa: que a cura seria para a glória de Deus, que a cura seria para o louvor de Deus. Ele diz no versículo 10: sejam envergonhados todos os meus inimigos. O salmista clama a misericórdia do Senhor nessa situação de debilidade e fraqueza que ele estava, e com um desejo no seu coração, de que os inimigos cerrem seus lábios, de que os inimigos sejam envergonhados com aquilo que Deus operaria e estava a operar sobre a vida dele. Essa é a oração do salmista, que talvez nessa noite você precisa fazer. Pedir a Deus: Senhor, sara a minha alma, sara o meu corpo, para que o teu louvor possa ser dado através do que o Senhor há de fazer em minha vida. Eu gostaria de me fundamentar um pouco mais, me deter de forma mais profundamente no versículo 4 e o versículo 5. Nós não iremos expor todo o salmo, mas eu irei fundamentar a minha exposição apenas nesses 2 versículos, quando o salmista diz: volta-te, Senhor, e socorre-me, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Irmãos, nesses 2 versículos nós somos ensinados a pedir a Deus pela sua louvável misericórdia sobre as nossas vidas. A lição que Davi nos dá nesses 2 versículos é que eu e você devemos, diante dessas aflições que temos passado, rogar a Deus, pedir a Deus que o Senhor nos auxilie, que a mão de misericórdia dele esteja inclinada em nossa direção e que nós possamos agarrá-la e nos erguer
da nossa aflição. Essa é a lição que o salmista aqui nos dá. E o que precisamos considerar ao clamar pelas misericórdias de Deus? O que é que devemos levar em conta quando clamamos e pedimos: Senhor, me alcance com a tua misericórdia? Que atitudes o salmista nos ensina a ter ao fazer um clamor pelo auxílio divino? Nós iremos ensinar o que o salmista aqui nos mostra. Vejamos aqui algumas atitudes que são imprescindíveis, irmãos, no momento que clamamos a Deus por misericórdia. Antes de continuar, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu vou ser bem prático com você. Observe o que eu vou lhe dizer aqui, porque o que o salmista nos ensina aqui é aquilo que você precisa entender e aprender nessa noite para clamar pelo auxílio de Deus nessa situação que você está passando, nessa aflição que tem ferido a tua alma, que tem deixado o teu corpo enfermo. Então atente para o que o salmista aqui nos mostra. Primeiramente, irmãos, a primeira atitude que o salmista nos mostra é que devemos nos lembrar de quem é o Deus das nossas orações. Ao clamar pela misericórdia de Deus, precisamos ter em mente quem é o nosso Senhor. No versículo 4 ele diz: volta-te, Senhor. A imagem que o salmista tem em mente é como se Deus estivesse de costas para ele. É como se ele estivesse pedindo a um Deus que não está nem aí para o que ele está falando. Essa é uma imagem, apenas, porque Deus estava, obviamente, vendo o que o salmista estava passando. Então o salmista pede a Deus: Senhor, volta-te, vira, Senhor, se vira para a minha situação, mostra o teu olhar sobre a situação que eu estou passando. E ele diz: volta-te, Senhor. Mas quem é esse Senhor que o salmista aqui tem em mente? Irmãos, primeiramente, o Deus de Davi é o Deus de misericórdia. No versículo 2 ele diz: tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. O que é ter compaixão? Senão sentir a mesma dor daquele que está ali passando por sofrimento, daquele que está angustiado e aflito. Davi sabia que Deus, o Senhor, Javé, é o Deus de compaixão. É o Deus que não olha para a tua situação de aflição e dor e Ele não vira as costas, pelo contrário, Ele vai ao teu socorro. É o Deus de compaixão, irmãos, que nos viu da eternidade na nossa condição de pecado e se encarnou entre nós e tomou a forma humana para se compadecer das nossas fraquezas. Irmãos, Davi sabia que Deus sabe se condoer das nossas aflições, e é por isso que ele pede: Senhor, volta-te, Senhor, tem compaixão de mim. Nós precisamos lembrar, irmãos, de que Deus sabe das nossas dores, das dores que nós temos sentido. Ele sabe da oração que você tem feito, pedindo a Ele: Senhor, afasta essa dor da minha vida, afasta essa angústia da minha alma. Deus, Ele sabe das dores que você tem passado. Ele sabe onde dói, irmãos, e pode com a sua mão de misericórdia derramar a sua cura sobre as nossas vidas. Ele pode fechar a ferida, porque basta uma palavra dele, irmãos, para que até o morto ressuscite. Esse era o Deus, irmãos, a quem Davi orava e pedia: Senhor, compadece de mim, porque Deus, o Deus de Davi, é Deus de misericórdia. E nós precisamos lembrar quem é o nosso Deus. Além disso, o salmista, irmãos, sabe que Deus é soberano sobre o tempo de agir em nossas vidas. Deus sabe o melhor tempo para agir sobre nós. Às vezes nós insistimos e queremos que Deus haja no momento que a gente quer, mas é Deus quem sabe o momento certo de agir sobre a nossa vida. Veja que no versículo 3, o salmista, ele termina o versículo 3 dizendo o seguinte: eu vou ler todo o versículo para você compreender. Também a minha alma está profundamente perturbada. Agora ele faz uma pergunta: mas tu, Senhor, até quando? Essa é aquela pergunta: Senhor, minha alma está aflita, a dor está me consumindo, a enfermidade está me entristecendo, Senhor, mas eu não vejo o teu agir, Senhor. Por que tu não ages agora? Por que tu não estendes a tua mão agora? Só que Davi sabia de uma coisa, irmãos: é Deus quem sabe o tempo certo de agir. É Deus, irmãos, quem é soberano sobre o tempo. Muitas vezes queremos ensinar a Deus a fazer as coisas no nosso tempo, mas é Deus quem sabe o melhor para as nossas vidas. E o salmista sabia, porque ele pergunta até quando, sabendo e crendo que o Deus dele, que é o nosso Deus, é soberano, e no tempo de Deus, no tempo dele, ele há de agir. Ele há de agir.
Meu irmão, alguns aqui nessa noite talvez estejam aflitos porque querem a cura para a sua enfermidade, mas a cura no seu tempo. Deus tem visto a sua luta, Deus sabe da sua enfermidade, das suas dores, mas não traga mais aflição para o teu coração, porque quando você está querendo que Deus haja segundo o que você quer e não segundo o que Ele quer, a sua alma se torna mais afligida. Sabe por quê, irmãos? Você não é mais sábio do que Deus. Você não é mais sábio do que Deus. Deus não precisa dos teus conselhos para saber o momento certo de agir sobre a sua vida. Ele sabe o momento certo para fazer isso. Irmãos, apresente a Deus a tua necessidade e confie que Ele agirá no devido tempo. Não chegou ainda, eu continuo com o meu coração sangrando, eu continuo com o meu corpo débil e fragilizado. Tenha paciência. No tempo certo de Deus, Ele agirá. Há um tempo certo para todas as coisas debaixo da terra. Há tempo de sorrir, há tempo de se entristecer, há tempo de saltar com saúde, há tempo, irmãos, de sentir o corpo frágil e débil. Há um tempo certo para todas as coisas, e você precisa entender isso. Peça a Deus essa sabedoria para saber que Deus, no tempo certo, Ele vai agir. Irmãos, também traga à sua memória que o Deus a quem você ora é um Deus gracioso, é um Deus cheio de graça. Davi sabia que Deus é misericordioso, Ele é Senhor sobre o tempo, e esse Deus a quem Davi se dirige é um Deus cheio de graça, um Deus que transborda, irmãos, de favor, um Deus que está pronto a ajudar aqueles que clamam na sua fraqueza e debilidade pelo socorro dEle, pelo auxílio dEle. Veja no versículo 4, que o salmista na sua oração diz: salva-me pela tua graça, salva-me pela tua bondade ou benignidade, como algumas traduções dizem, ou pelo teu amor, Senhor, pelo teu amor fiel, salva-me. O que era a graça de Deus, senão o favor de Deus agindo em nossa direção? Mesmo sendo fracos, pecadores, Deus, Ele age com graça. Irmãos, Deus age por fidelidade a si mesmo, e não por fidelidade a mim e a você, confiando que você ou eu seremos bonzinhos para Ele poder agir. Na nossa mentalidade natural, a gente acha que quanto melhor eu for, mais chances terei de receber de Deus uma bênção. Só que, biblicamente, isso não existe. Porque se Deus fosse, de fato, aguardar quando você seria bonzinho o suficiente, à luz da santidade e da lei dEle, você não chegaria esse tempo nunca sobre você. É por isso que todas as vezes que Deus se move com o seu amor em direção a nós, nos abençoando na nossa família, no nosso corpo, na nossa fraqueza, curando o nosso coração, Ele age por graça. E o salmista então se volta para Deus e diz: Senhor, salva-me, livra-me dessa enfermidade, dessa debilidade, por graça. Irmãos, rogue a favor de Deus sobre a tua situação. Rogue o favor de Deus, não fique mostrando para Deus o que você tem feito. Você talvez esteja orando dizendo: Senhor, Tu sabes como eu sou dizimista fiel. Senhor, Tu sabes como eu frequento a igreja assiduamente. Senhor, Tu sabes como eu dou bom testemunho em casa. Essa não é a oração que Davi nos ensina nessa noite. Ao pedir a compaixão e a misericórdia de Deus, o que nós precisamos clamar é pela graça dEle. É dizer: Senhor, Tu sabes da minha fraqueza, me ajuda, me auxilia. Não espera, Senhor, que eu seja bom o suficiente para Tu me abençoar, porque eu nunca serei bom o suficiente para que o Senhor me abençoe. Em Cristo Jesus nós somos agraciados. Que bênção, né, irmãos? Por isso que oramos em nome de Jesus. Por isso que pedimos em nome de Jesus. Amém? Bênção de Deus, né, irmãos? E Ele ainda fica olhando para vocês, né? Aí. Amém, irmãos. Ainda há um lembrete acerca de quem é Deus. Davi aqui, irmãos, nos diz que Deus ouve as nossas orações. Olha quem é o Deus de Davi: é o Deus de compaixão, de misericórdia. É o Deus, irmão, Senhor do tempo,
é o Deus gracioso, e Davi vai nos mostrar que esse Deus é o Deus que ouve. Ele não é surdo ao que você tem clamado. Não há uma oração que você faça que Deus não ouça. Agora, não confunda, nem toda oração que Deus ouve de você, Ele vai responder conforme o que você quer. Nem toda oração que você faz, Deus vai responder e vai dar exatamente como você quer. Porque a vontade de Deus é melhor do que a minha e a sua. Porque a vontade do Pai é melhor do que a nossa vontade, que somos filhos. Porque a vontade do dono da casa é melhor do que a do servo da casa. Irmãos, o salmista não tem dúvidas de que Deus é quem ouve seu clamor. Ele diz assim no versículo 9, observe na sua Bíblia: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Duas coisas aqui a serem notadas nesse versículo. Primeiramente, ele diz: o Senhor ouviu. Se o Senhor ouviu aqui, pretérito, passado, ou seja, ele já teve experiência de orar a Deus, em algumas circunstâncias, Deus ter respondido. Ele está aqui baseado no que ele já experimentou em outro momento, quando ele clamou a Deus e pediu a Deus, e o auxílio de Deus veio em direção a ele. Depois ele diz: o Senhor acolhe a minha oração. O Senhor guarda, pega as nossas orações. Talvez você esteja com aquela sensação nesse momento da sua vida, achando que as tuas orações não passam do teto. Tem época na nossa vida que a gente está assim. A gente ora, fala, e a nossa fé é tão pouca que a gente acha que precisamos até gritar um pouco mais para ver se Deus nos ouve. A oração que não passa do teto. Mas eu gostaria que você nessa noite entendesse o que o salmista está dizendo aqui, que Deus acolhe as nossas orações, que Deus pega cada uma delas, que as nossas orações sobem a Deus e vão ao Santo do Santo como incenso, irmãos, queimado. Deus escuta as tuas orações. Sabemos disso, irmãos, porque obtemos o que desejamos de Deus, não porque obtemos o que desejamos de Deus, mas por causa da fé que nós temos no Deus com quem nos relacionamos. É por isso que precisamos lembrar quem é o nosso Deus, quando clamamos pelo seu auxílio, porque o nosso Deus se relaciona conosco, irmãos, segundo o que Ele é, e Ele é tudo isso: Deus misericordioso, Deus soberano sobre o tempo, Deus gracioso, Deus que sabe o tempo de nos responder, e Deus que ouve as orações. Amém? Primeira atitude que precisamos tomar diante dessa aflição que temos passado: lembrar quem Deus é. Pergunta a você: você tem lembrado quem Deus é? Você sabe quem é Deus? Você sabe realmente quem é o Senhor na sua vida? Precisamos lembrar, irmãos, do nosso Senhor. Clamar insistentemente pelas misericórdias do Deus verdadeiro em nossas vidas, esse é o nosso dever. Clamar e insistir, pedir: Senhor, revela a tua mão, revela a tua misericórdia, não me deixa com essa aflição perpetuamente, Senhor, livra-me dessa dor. Não deixe de pedir, de insistir. O salmista ainda nos mostra uma segunda atitude, irmãos, que precisamos ter ao clamar pelas misericórdias de Deus. A primeira já vimos, lembrar de quem Deus é. Segunda, não deixe de pedir o socorro de Deus. Ah, pastor, se eu estou pedindo, eu vou deixar de pedir. Há momentos que você pensa em desistir. Há momentos que você pode pensar: não tem mais solução. Para que está pedindo que Deus faça isso se não tem mais solução? Versículo 4, o salmista diz: volta-te, Senhor, e socorre-me. Senhor, se inclina em minha direção, vê a minha angústia, vê a minha fraqueza e socorre-me. Parafraseando para nós, ele poderia dizer o seguinte: Deus, não fica como espectador a ver o que eu estou passando. Senhor, não fica olhando o meu choro por conta dessa enfermidade, dessa fraqueza que eu tenho passado, Senhor. Não fica só a observar, age. É esse o pedido do salmista: socorre-me, livra-me, quebra as cadeias que essa debilidade e essa fraqueza estão gerando em mim. Nossas fraquezas devem nos impulsionar a rogar pela ajuda do Pai.
Quantas vezes Deus não vai quebrando, irmãos, os nossos apoios? Quebra um aqui, outro ali, e de repente a gente vê sem chão, se vê sem chão, sem apoio, vulneráveis, frágeis. E aí Deus faz tudo isso para que você e eu possamos rogar, clamar e pedir pelo auxílio dEle e a misericórdia dEle. Irmãos, quanto mais debilitados e fracos, mais propícios nos tornamos a experimentar a mão de Deus. Escute bem isso. O salmista ora para que Deus volte os seus ouvidos à sua oração, a oração que ele faz na fraqueza. Volta-te, Senhor, e socorre-me. Quem precisa de socorro, senão aquele que é fraco? Quem vai orar e pedir a Deus ajuda, livramento, senão aquele que está aprisionado, aquele que sabe da sua fraqueza e debilidade? Muitas vezes não é esse o clamor que fazemos quando estamos abatidos, né? Sabe por quê? Fazemos planos, buscamos ajudas dos homens, ou até maquiamos nossas fraquezas para que as pessoas não vejam e nem o próprio Deus veja. Pastor, e a gente pode maquiar alguma coisa para Deus? Conseguir você não vai, mas tentar você vai fazer muitas vezes. Tentar esconder a tua fraqueza, a tua vergonha para Deus. Hoje pela manhã falávamos aqui sobre se revelar-se para Deus. O despir-se diante de Deus. E falar com Deus sem esconder nada. Como isso é difícil, né? A gente muitas vezes ora escondendo tanta coisa. Principalmente se for um pecado. A gente às vezes está orando, escondendo, ao invés de descrever a situação, nós dizemos: Senhor, perdoa o meu pecado, porque a gente sabe que é vergonhoso falar das nossas fraquezas, mas o que Deus quer é que nós venhamos nos despir, Ele vê realmente quem somos, e não colocarmos uma máscara para falar com Ele. Deus se agrada quando o nosso coração, irmãos, está assim nessa transparência com Ele. Deus está pronto a socorrer o que se inclina em completa dependência a Ele. Essa é a humildade que move a mão de Deus, a humildade que nos leva a clamar como o salmista clamou: volta-te, Senhor, socorre-me, ajuda-me, livra-me. Não deixe de clamar o socorro de Deus, pois em nossa perturbação precisamos aprender a esperar no Senhor. Versículo 3: mas tu, Senhor, até quando? Você talvez já tenha dito isso: Senhor, vai durar quanto tempo essa situação? Por que não muda, Senhor, essa situação? Tu poderias no estalar de dedo mudar a situação, mas o Senhor diz: não vou mudar, porque não é o tempo ainda. Senhor, tu poderias tirar essa chaga, essa doença de mim, tu poderias me curar, tu poderias me dar um corpo saudável. Aí o Senhor diz: mas é no meu tempo e na minha vontade, e não no seu tempo. A gente se perturba, porque quando nos vemos numa situação como essa, irmãos, dói o nosso coração, dói a nossa alma. A demora de Deus em responder a nossa oração é uma lição que requer reflexão. Só os mais experimentados, aqueles que estão, um nível mais maduro, é que vão entender muitas coisas quando Deus silencia e não responde conforme o que a gente deseja e pede a Ele. Saber esperar o agir de Deus nos amadurece, irmãos, entregando a Deus o senhorio sobre o nosso tempo. Senhorio sobre o momento certo, a hora certa das coisas acontecerem. Talvez você esteja pensando em desistir de clamar ao Senhor, porque você está perturbado, angustiado pela ansiedade de que a resposta seja já, aqui e agora. Talvez você diga assim: há tanto tempo que clamo pela misericórdia de Deus e não vejo resultado. E por essa razão você está pensando em desistir. Eu gostaria que você soubesse que a tua desistência de clamar a Deus é uma evidência de que ainda você não aceitou Deus como Senhor do seu tempo, do tempo da sua vida. E se você não aceitou o Senhor como o soberano, como governante, como controlador do tempo da tua vida, você ainda vai sofrer muito. Vai sofrer muito. Porque com Deus não funciona como os nossos filhos muitas vezes fazem birra, Quem já teve a triste experiência de levar a criança para o supermercado,
De vez em quando elas veem lá um pacote de biscoito que chama a atenção delas, aí ela, eu quero esse, aí a mãe diz, não pode, a gente não pode comprar, o pai diz, não pode, aí o que é que ele faz? Faz birra, né? Eu quero, se joga lá no chão do supermercado, grita, todo mundo começa a olhar, e o povo já passa olhando de lado, e você extremamente constrangido, até então que você diz, eu vou comprar logo esse biscoito, que pelo menos esse menino vai parar de chorar, e aí você compra. Com Deus não funciona assim. Não adianta fazer birra, porque Deus só vai dar no tempo certo, no tempo dele. Você pode orar e perguntar, Senhor, até quando? Quem sabe Ele queira responder por misericórdia. Mas saiba de uma coisa, é Deus quem é o Senhor do tempo da sua vida. É Deus quem é o Senhor do tempo, amém? Clame, de manhã, de tarde, de noite. O tempo de Deus é o melhor, e você precisa confiar no agir dele. Deus nunca age de forma errada. Deus nunca age de forma errada. A gente que acha que Deus é como um ser humano, que pode se equivocar aqui e ali. Não. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quando Ele age com perfeição. Agora o que nós precisamos é esperar no tempo dEle. É estar com os olhos abertos para perceber a mão dEle, ver a mão dEle agindo naquilo que está na nossa vida, seja curando o nosso corpo, seja restaurando a nossa saúde, seja fechando a ferida aberta no nosso coração. Peça a Deus que te alcance com a misericórdia dEle, enquanto você tem vida para louvar a Ele. Peça a Deus, Senhor, me alcança com essa graça, com essa misericórdia, com o Teu auxílio, para que eu possa Te louvar, enquanto eu estiver com vida. Nunca desista de pedir a Ele, porque é dele que vem o nosso socorro. Por fim, o Davi nos ensina ainda outra atitude que precisamos ter quando clamamos a Deus pela sua misericórdia. E aí o salmista vai nos ensinar, irmãos, que nós devemos desejar louvar a Deus pelo livramento que Ele pode nos dar. Isso aqui diz respeito à motivação no teu clamor, no teu pedido. Por que você quer que Deus haja sobre a sua vida? Por que você quer que a mão de Deus intervenha na tua vida nessa situação que você está passando? Qual o propósito? Qual o motivo por trás disso? O salmista tinha um motivo. E o motivo do salmista era glorificar a Deus. Ele pede a cura do Senhor, mas uma cura que vai resultar em quê? No louvor a Deus. Os homens verão e louvarão a Deus, os inimigos serão envergonhados, porque o nome de Deus será glorificado na vida do salmista. Ele diz assim no versículo 5: pois na morte não há recordação em ti, no sepulcro quem te dará louvor? Olha que argumento o salmista usa. Senhor, se eu for para a sepultura, se eu for enterrado, se o meu corpo voltar ao pó e o meu espírito voltar a Deus, como é que vai poder haver louvor aqui na terra? Porque depois da morte, obviamente, louvamos a Deus, mas o salmista está se referindo a uma experiência da terra, daqui, desse tempo. Então, nenhuma experiência daqui, o salmista entendia o seguinte, que se ele entrasse na sepultura, os inimigos seriam o quê? Vitoriosos. Se regozijariam na morte dele, e não haveria louvor a Deus. Mas o salmista está dizendo: Senhor, se tu me curares, e eu não descer à morte, estarei com vida, com vigor, e os inimigos serão envergonhados, e o teu nome será exaltado. Observe a motivação do salmista. Deus, irmãos, nos dá a sua misericórdia, para que a nossa vida possa exaltá-lo. Você tem clamado e orado a Deus. Mostre a Deus as suas motivações. Não queira tapear a Deus, não. Porque talvez você esteja motivado por outra coisa que não é a glória de Deus. E diga, porque você ouviu nessa noite, que eu tenho que pedir pela glória de Deus para ver se a coisa funciona. Quem sabe aí eu passo um gato por lebre em Deus e Deus vai dizer: opa, Ele disse, né? Se Ele disse, eu vou acreditar. Não. De fato, seja o motivo do seu coração. Seja a força que te leve a abrir os lábios diante do Senhor, que seja a glória de Deus, que seja o louvor que o Senhor receberá dos teus vizinhos, do teu patrão, dos teus empregados, por aquilo que Deus vai fazer na sua vida, pelo o louvor que darão a Deus pelo testemunho que você vai dar,
da cura que Deus vai operar na tua vida. Irmãos, o salmista sabia que a sepultura, na sepultura ninguém pode louvar a Deus. Ele quer ser alcançado pela compaixão de Deus, para que a sua vida seja um reconhecimento da grandeza e do poder de Deus. Será que é esse motivo pelo qual temos orado a Deus pela cura? Será que você tem pedido a cura do Senhor para essa dor que tem te incomodado terrivelmente, que tem tirado a tua concentração, que tem focado 24 horas por dia a tua atenção nessa dor? Será que o motivo que você tem pedido a Deus pela cura, por essa cura, é realmente a glória do Senhor? Ou será que é só uma questão estética? Ou será que é só uma questão de corpo? Para que as pessoas olhem para você e digam: olhe como o corpo dele, o corpo dela é saudável. Irmãos, a motivação ao pedir a Deus a sua misericórdia e o seu auxílio, especialmente, como o salmista pede aqui, no momento de fraqueza, debilidade, enfermidade, é para que Deus seja glorificado. E nenhum outro motivo, irmãos, pode estar no mesmo patamar disso. Irmãos, será que desejamos de coração que o nome de Deus seja conhecido pelo livramento da diabetes e daquelas dores na coluna? Será que queremos a cura para aquela dor na coluna, para que de fato Deus seja glorificado? Será que queremos que Deus seja glorificado na cura do câncer? Ou será que queremos ser curados do câncer, para que os homens possam olhar para nós e ver a saúde do nosso corpo? O nosso clamor precisa ser motivado pelo louvor ao nome do nosso Deus. Amém? Deus envergonha, irmãos, os inimigos, dando misericórdia aos seus servos. O salmista termina o salmo clamando pela vergonha dos seus inimigos, e ele diz no versículo 10: sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos, retirem-se no instante cobertos de vergonha. Que pedido aqui! Quem são os inimigos de Davi? Quem são os inimigos daquele que é um homem segundo o coração de Deus? Senão os filhos de Belial, senão homens mundanos, que se voltam para o rei, para fazerem zombaria dele, escárnio dele e afligir ainda mais a sua alma. Davi diz: Senhor, cura-me, para que esses saiam daqui perturbados e cheios de vergonha. Irmãos, eles seriam envergonhados porque Deus se revelaria na vida de Davi. A resposta à oração que ele fazia envergonharia aqueles que almejavam seu fim. O livramento e a cura de Deus calaria o escárnio daqueles que zombavam da condição do salmista em sua aflição. Deus, ele sabe da humilhação que sofrem aqueles que são zombados por causa de fraquezas e enfermidades. Já imaginou seu nome correndo livre nos lábios daqueles que olham para a tua fraqueza e doença e dizem: ainda é pouco? Porque tem pessoas assim, irmãos. Tem pessoas que se sentem bem em saber que o outro está enfermo e ela está com saúde. Tem pessoas que precisam estar ao lado de alguém mais fraco, débil, para poderem se sentir mais fortes. E isso com relação à saúde também. O salmista espera que Deus feche a boca dos zombadores, através da graça concedida à sua vida. Os zombadores de tua vida estão com os dias contados, meu irmão. Aqueles que têm olhado para a tua condição e têm zombado de você, têm feito pouco de você, têm feito da tua enfermidade um degrau para que eles possam se sentirem superiores, daqueles que estão com o coração dominados pelo orgulho e se comparam a você e olham a tua fraqueza e dizem: você é fraco, eu sou forte. Você está doente, eu tenho saúde. O dia, irmãos, desses está contado. Irmãos, eles serão envergonhados na revelação de Cristo. Quando Jesus vier e nos der um novo corpo, eles verão a glória de Deus em nós e serão eternamente envergonhados. Se Deus não operar a cura aqui, Ele vai operar quando Ele vier. Quando Ele nos der um novo corpo, um novo nome, quando nos der um corpo glorificado, semelhante ao do seu Filho. Aqueles que olhavam para nós e viam em nós a fraqueza,
serão envergonhados, porque verão que teremos um corpo que glorifica a Deus, um corpo completamente saudável, comprometido pelo nosso Senhor. Meus queridos irmãos, não nos cansemos de pedir ao Deus verdadeiro a sua misericórdia, amém? Não se canse não, não se canse não. Deus não é como aquelas comidas, né, fast food, que você vai ali, come de imediato, já come ali, se alimenta ali, está tudo resolvido ali num piscar de olhos. Não, Deus lida com o tempo, e muitas vezes, para que a resposta de Deus, a mão misericordiosa de Deus chegue até nós, vai demorar um pouquinho mais. A palavra de Deus hoje é para que você persista em clamar pela misericórdia de Deus em tua vida, mesmo que essa enfermidade seja incurável na opinião dos homens. Deus, Ele é compassivo e sabe do que você tem sofrido. Ele sabe do pecado que te atormenta e de como a tua alma precisa ser curada. Talvez você diga: pastor, eu não estou sofrendo nenhum tipo de enfermidade. Eu digo sem sombra de dúvida que certamente há algumas escoriações na alma, há alguns arranhões no teu coração que precisam ser tratados. Se a tua enfermidade não é do corpo, pode ser da alma. E o que você nessa noite precisa é continuar a clamar: Senhor, ajuda-me. Estenda a tua mão de misericórdia, toca com o teu dedo que sara esse meu coração. Me leva a perdoar, Senhor. Me leva a liberar perdão. Me ensina a pedir perdão. Senhor, me livra das garras do orgulho. E aí você começa a perceber como o coração está afetado, irmãos, e doente. Portanto, meus irmãos, peçamos a Deus que nos mostre a sua misericórdia em Cristo Jesus. E nós o louvaremos hoje e eternamente. O Deus misericordioso que nos salvou, que está conosco, que escuta as nossas orações e que nessa noite espera ouvir de você clamor por misericórdia, clamor pelo auxílio dele. Que Deus nos abençoe, que a palavra do Senhor, ela cresça em nossos corações e nos dê entendimento para nos relacionar com Ele mais e mais. Vamos orar ao Senhor?